Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A próxima semana é muito interessante. Sorte ou azar? Primeiro sorte, depois azar. Né? A imagem está ligada a um jogo de dados que é muito perto do que a gente quer transmitir. E a verdade é que a sorte, ou o contrário da sorte, como a gente costuma dizer, depende da gente. Não só de jogar os dados, mas como que a gente vê a vida, como a gente vive a vida, como a gente acredita, em quem a gente confia, como que a gente se comporta. A gente chama para Likutei Sirot. Esse é o volume 31 de livros de discursos racistas do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Kitissá, mas a gente fala sobre Purim, que é nessa época agora. No tratado de Megillah do Talmud, que fala sobre Purim, inclusive, na página 12, Aleph, fala que foi perguntado pelos alunos do Rabi Shimon bar Yochai por que a gente foi castigado em Purim, porque teve esse decreto naquela geração de matar, exterminar o povo inteiro, em todos os lugares do mundo. E aí Rashbi explica que o povo desfrutou da refeição, né, do banquete daquele mesmo perverso, malvado. E aí se pergunta no Talmud, mas isso foi em Shushan, então entende-se que poderia matar aqueles que estão em Shushan, que participaram, mas no mundo inteiro, por que tinha esse decreto para morrer todo mundo no mundo inteiro? E aí ele falou que eles também se ajoelharam, se prostraram para estátuas, imagens. Então a gente vê que o princípio pecado é de comer daquela refeição, está ligado com alimentos proibidos. E tem a pergunta famosa, afinal de contas é tão grave assim, né, comer de o que não é kasher, a ponto de implicar na exterminação de todo o povo? E a pergunta da Guemará também, que qual a justificativa para matar todo mundo no mundo inteiro, se foi só a capital Shushan que participou do banquete. Também na linguagem da Guemará se fala no pecado de ter desfrutado da refeição e não simplesmente ter comido, que eles tiveram esse proveito, desfrutaram da refeição. Então não foi só comer, foi ter um prazer ao comer. Em relação a ser alimentos proibidos, né, o pecado de comer de alimentos proibidos não kasher, a Guemará explica que, na verdade, eles eram kasher. Como está escrito na Megillat Esther, né, no livro Esther, Lasot Kiretzon Ish Vaish, que o Hashvash fala para fazer de acordo com a vontade de Ish e Ish. E no Talmud explica que Ish, o Ish é Mordecai e o outro Ish é o Haman. Então, que foi feito de acordo com a vontade, os preceitos de dieta, né, de kashrut do Mordecai. Não só isso, até o próprio vinho em Nones, que está escrito que não teve uma forçação, uma obrigação de comer aquilo que não, beber aquilo que não pode. O Rabi Elazar fala que foi cada um de acordo com o vinho da sua asgarrá, da sua lei. Então o vinho também era kasher. Então se a Guemará queria dizer que mesmo assim, né, que foi dada a possibilidade de comer só kasher, vinho kasher, etc., mesmo assim o povo comeu alimentos proibidos e por isso foi castigado, deveria ter dito isso de forma clara, mas não é isso que acontece. Tem comentaristas como Urif que relacionam com Ahasverosh ter feito o banquete pelo final do prazo de 70 anos da reconstrução do Beit HaMikdash e da salvação do povo, como foi prometido, inclusive para Rachel, quando a gente sai de Israel na destruição do primeiro Beit HaMikdash.
Então, depois que ele percebeu que acabaram, segundo a conta dele, os 70 anos e o povo não foi salvo, ele tirou todos os utensílios do Beit HaMikdash para serem usados no seu banquete. Então, todos aqueles judeus que participaram mostraram que estavam felizes com a destruição do Beit HaMikdash, que foi isso que ele estava comemorando. Mesmo assim, ainda não dá para entender, pois se fala do extermínio de todos, inclusive crianças que não pecaram e que não comeram, que não desfrutaram daquela refeição e não participaram da comemoração da destruição do Beit HaMikdash sem ter a reconstrução. Então, por que foram também entrar no decreto as crianças? E quem se ajoelhou para essas estátuas também tem esse tipo de punição, de morrer, mas não para os demais que não participaram disso. Os sábios falam que somos como uma ovelha no meio de 70 lobos. Isso é um fato, é uma realidade, é assim mesmo. E grande é o pastor, que é Hashem, que toma conta de todos nós, todas as ovelhinhas. Cada um é como uma ovelha no meio de 70 lobos, são os 70 povos. E o pastor Hashem toma conta da gente com milagres que são acima da natureza. Está ligado com a sorte. Que é Hashem que determina o que é a sorte, que são milagres que estão acima da natureza. Que é jogo dado, você não sabe, não é matemático, não é científico qual o número que vai cair. Tem probabilidades, mas não é garantido. Mas quando a gente vai contra quem cuida da gente, que é Hashem, a gente muda o cuidado de Hashem para ser um cuidado da natureza. A gente se deixa levar pelas leis da natureza e não pelos milagres de Hashem. Se deixa levar pelo contrário da sorte, que é o azar. O Rambam Maimonides fala sobre os versos que tem em Vayeler, no livro do Varim, que fala, Veistati panai mehem, que Hashem fala que vai ocultar sua face da gente, e depois ele fala que o Metzaer Uraot Rabot, e vocês vão encontrar muitos males. Encontrar está ligado com, de repente, né? Sem você pensar, sem você perceber, sem você se preparar. Em Berukotai, também fala sobre maldições que vão acontecer, e fala, ameaças, né, que Hashem fala, Im bezot lot ishmeu, se mesmo assim vocês não me escutarem, e não olhar, e não me seguirem, e fazerem as coisas por acaso, bekeri, aleatoriamente, verlarti imakem beamat keri, e eu também vou então para me comportar com vocês de acordo com o acaso. Quando a pessoa se separa de Hashem, que é seguir o acaso, que está ligado com o azar, como a gente vai em seguida, Hashem se separa dela. Então a pessoa fica disponível para qualquer mal, que é o azar, que pode encontrar. Ele sai das garrapratit, da supervisão divina em cada detalhe, que inclui a sorte, a fortuna, o que está acima da natureza, que são os milagres, e a pessoa passa a se deixar levar pelo acaso, pela natureza, pela probabilidade, pela ciência, pelo costume, pelas regras da natureza. Então sai da sorte, que é o comportamento divino de supervisão e também de milagres, para o azar. Né? Como a gente vê, uma coisa que não está na Sirá, mas eu fui ver isso, né? Que acaso, né, esse é Keri, que é a tradução, que é Hashem, se a gente se comporta de acordo com um acaso, Hashem vai se comportar com a gente de acordo com um acaso, o acaso em francês é azar. E não por acaso, azar, que é acaso em francês, é essa palavra, esse som, que está ligado com o azar, né? Que é o contrário da sorte e da supervisão divina. E em inglês também, que é hazard, né? Que não é acaso no sentido de azar, para azar, em francês, mas em inglês, eu vi também no Google Tradutor, fala que hazard, que está ligado com risco, né, que tem um perigo, né, danger, tem um perigo em alguma coisa, tem como criar um dano, que esse hazard está ligado também com acaso, com sorte, com jogo de azar. Mesmo em inglês, hazard e azar em francês. Então a gente vê que quando a gente se deixa levar pelo acaso, pela natureza,
pelas leis do mundo e não pelo comportamento divino e a supervisão divina, então as pessoas se entregam ao azar, ao acaso, aos perigos que tem no mundo. Então, ao desfrutar daquela refeição que está escrito Nahagu Nehenu Mi Seudato Sheotorachá, as pessoas, os judeus, desfrutaram da refeição daquele perverso, daquele malvado. Então não é que teve um castigo, mas teve uma consequência natural, porque eles se entregaram ao azar, se entregaram às leis da natureza, ao governo, que era mal, que era natural do seu comportamento, do governo, daquele Ahasverosh e da natureza em geral. Na Megilat Esther, no capítulo 3, fala que quando Ahasverosh ele fez subir, deu poder para o Aman e levantou ele, né, para a cadeira, para o trono, para ser o governante, né, o ministro principal. Nesse momento, o povo passou a ser, de fato, uma ovelhinha no meio de 60 lobos sem o defensor. A gente é sempre uma ovelhinha no meio de 60 lobos, são os outros povos querendo atacar e fazer e prejudicar. Como a gente vê agora, mesmo depois do 7 de outubro, como todo mundo se levantou, em vez de apoiar, também começou a atacar, acrescentando, né, infâmia sobre tragédia. Mas quando a gente se comporta como uma ovelhinha no meio de 60 lobos, dando valor aos lobos e aos malvados, a gente se separa do defensor, a gente deixa de ter essa supervisão do defensor, do pastor de Hashem. Então, quando dá importância e desfruta do poder dos lobos, desprezando os milagres e o comportamento da natureza que está ligado com essa sorte, literalmente, de Hashem, sorte, boa sorte. Por um lado, não nos apoiamos. Então aí, outra coisa, agora, é que, por um lado, a gente não deve se apoiar em milagres, em Somchim Elanes, né, não deve contar que vai ter milagres, como está escrito no Shabbat 32a, mas também sabemos que a bênção vem de Hashem, como está em Dvarim, Parashat Re'eh, o Verachá Hashem Elokecha Bechol Asher Ta'aseh, e Hashem vai nos abençoar em tudo que a gente fizer. Então, naquilo que fazemos, que a gente faz, que a gente bota nas nossas mãos, não quando a pessoa fica à toa, Hashem vai dar uma brachá. Mas precisa saber que apenas fazemos recipiente. O nosso esforço é para tornar esses recipientes, o trabalho, a nossa preparação, o nosso esforço, propício para receber a bênção que vem de acima, vem de Hashem. Então a gente não confia que vai ter a bênção, que vai ter o milagre, que vai ter esse comportamento de Hashem e só Ele. A gente faz por onde? A gente cria os mecanismos, os recipientes, mas sabendo que o principal vai ser a luz de Hashem, a vitalidade de Hashem, os milagres, a bênção de Hashem. No fundo, recebemos nossa vitalidade de Hashem e vem acima da natureza. Nós não construir um monte de bolsos esperando que caia dinheiro dentro dele. Tem que arrumar um jeito de entrar dinheiro. Em Bereshit, Parashat Ve'echi, Urashi fala, né, aqui são 3 fontes mostrando que a gente realmente tem que respeitar e contar com o governo, né, com o governante, com o poder. Né, que fala quando o Yaakov foi receber a visita do Yosef, ele se ajeitou, porque o Urash explica, Holkin Kavod Lamalchut, a gente deve dar respeito, honrar o governo, o governante. E Nedarim, no Tratado do Talmud, página 28a, fala que Dina de Malchut Dina, que a lei do país, do governo, do reinado, é lei, tem que seguir. Irmial, o profeta Jeremias, capítulo 29, fala da Shuat Shalom Air, que você deve pedir pela paz da cidade, né, do governo, do status quo, né, e deve Itpalel Badá, deve rezar por ela, pela cidade, pelo poder. Então, tinha que ir no banquete mesmo, quando o Ahasverosh, que é o rei, chamou para o banquete, tinha que ir. Mas junto com isso, precisava saber sentir, reconhecer claramente que a nossa existência não depende, Deus me livre, do Ahasverosh, ou do governo, ou do mundo, ou da natureza, mas sim de Hashem. E a nível de milagres, sim, que é mesmo vestido da natureza, e de vez em quando fica revelado que o nosso pastor
toma conta da gente num comportamento acima da natureza, milagroso, que é esse ligado à sorte. Sabíamos que Ahasverosh, o governante, era malvado e que ele ia contra a vontade de Hashem. Isso que é ser malvado. Mesmo assim, desfrutamos. Quer dizer, não foi só porque era uma lei de ter que obedecer ao governante. Não era só para respeitar. A gente foi dando valor, desfrutando da malvadeza desse rei Ahasverosh. Entendemos também porque teve agora falando do lado positivo, teve uma salvação milagrosa. Diferente de Hanukkah, que os milagres foram revelados acima da natureza, né? Deu os fortes na mão dos fracos, muitos na mão dos poucos e assim por diante. Na cidade do Egito também tiveram milagres. Aqui em Purim foram milagres vestidos da natureza. Nos mostram que não são limitados a ser acima da natureza. Pode ser vestido da natureza, pode ser a gente nem perceba. Mas a gente tem que reconhecer que a Hashem que está tomando conta da gente são nissim de qualquer modo. Tanto Hanukkah, quanto Egito, quanto Purim. Foi alanissim, milagres, mesmo sendo dentro da natureza, ou acima da natureza, são sempre milagres. Isso se percebe em como Esther se preparou, né? E terminando. Por um lado, a Esther agiu, foi até o Ahasverosh, seguindo a natureza, o padrão, o protocolo, a mando do Mordecai, que foi para suplicar por seu povo, né, usando o poder que ela tinha, mesmo sem ter sido chamada por 30 dias. E também ela entrou num pátio interno que não era legal, não era de acordo com a lei, não podia entrar. Era um perigo de vida real. Então, certamente, precisava ser muito atraente a Esther para poder estar quebrando essas barreiras, de ir sem ser sido chamada por 30 dias e no pátio interno para encontrar com o rei. Mas, junto com isso, ela jejuou 3 dias e 3 noites, que normalmente leva ao contrário da atração. Então, ela foi lá querendo atrair e fazendo de uma forma, usando o recipiente, o mecanismo da natureza, mas foi de uma forma contando com o apoio divino, que ela jejuou para Hashem, que ia fazer com que ela naturalmente fosse desvantajosa para ela em relação à atração para o Ahasverosh. Ir até o rei foi só um levush, uma vestimenta para a salvação que viria de cima, de modo milagroso. Acima da natureza, está ligada com a sorte. Então, fomos criados como alma em corpos. Precisamos nos ocupar, com certeza, a necessidade do corpo, mas não no modo de proveito. É assim como um levush, uma vestimenta. É secundária à relação principal, que é a Hashem, a Torá e as mitzvot. A saúde do corpo é só para ter condições de se virar Hashem melhor. Então, a gente deve escolher a sorte e não o contrário da sorte. A certeza, confiança, fé em Hashem e não na natureza, no mundo e nas coisas ao acaso. E assim a gente vai ter, se Deus quiser, agora já a redenção verdadeira, completa, milagrosa, dentro da natureza, acima da natureza, que seja agora já com Mashiach Tzidkeinu, now.